solo. É uma cultura que cobre muito bem. Quando fecha as linhas, né, você vê aqui, nesta fase vegetativa, você vê um bom fechamento de linhas, ou seja, uma boa cobertura do solo, o que não deixa muito que o solo se incida de uma certa forma aqui sobre o solo e, consequentemente, forma-se como um controle natural para as plantas daninhas não virem a sobressair ou atacar, né? Ou de uma certa forma virem a se desenvolver. Então, quando a gente for estudar sobre plantas daninhas, nós vamos ver um pouquinho sobre isso daí. A flor. A característica da flor é essa que nós estamos vendo aqui ao lado, de uma cor branca ou uma cor de característica de mel. Essa flor, a gente considera ela como uma flor hermafrodita, porque ela tem... O que é hermafrodita? Ela possui tanto o processo o sistema reprodutor masculino como o sistema reprodutor feminino. Por isso é considerado como uma espécie autógama. O que seria autógamo? São aquelas plantas que a reprodução desses indivíduos naturalmente se dá por autofecundação, ou seja, como ela tem o órgão reprodutor masculino formado pelos grãos de pólen e as antenas, né, anteras, se não me engano, e também possui o óvulo, ela se autofecunda. O próprio óvulo, o próprio grão de pólen dessa planta fecunda o óvulo desta planta, ou seja, desta flor fecunda esta flor. Então, é basicamente isso. Então, é comum em plantas hermafroditas, como é o caso da flor do algodão, aquelas que possuem tanto os órgãos masculinos como femininos da mesma flor, então ela acaba sendo autógama. A outra característica, quando você precisa, né, de um cruzamento de um grão de pólen de uma planta para fecundar de outra, a gente chama de alógama. Mas nesse caso aqui, autofecundação autógama. Então, a coloração de cor branquiçada para a cor creme, assim que recém-aberta, e depois ela recebe uma coloração mais rosa a púrpura. Essa coloração rosa a púrpura também para nós é um sinal. Que sinal seria esse? Que houve então o processo de autofecundação. O que significa isso? A planta já vai gerar o seu fruto. Então sinalizou para nós que tudo ali deu certo. E existem aí presença de brácteas e espinhos. Brácteas são aquelas folhas aqui embaixo, né? Como a gente pega, por exemplo, uma rosa, a gente verifica essas folhas verdes aqui anexadas ali. E possui também espinhos ali. Essas flores, elas podem ser isoladas, ou seja, cada um em uma parte ou uma distância uma da outra, ou podem algumas serem sequenciais e próximas da outra. A abertura de cada flor, ela dá mais ou menos, quando chega na fase, a cada 3 a 6 dias. E podem ter com ou sem uma mancha púrpura na base interna, conforme nós vemos na figura posterior. Por exemplo, aqui então nós temos para evidenciar a coloração, né, de branco a creme. Nós temos aqui para evidenciar que nós temos aqui os grãos de pólen, né, e todo o sistema reprodutor masculino aqui de cima. Então, essa é a primeira cor. Depois, quando nós temos um processo aí de fecundação, nós vamos verificar, então, a coloração para rósea, uma coloração mais arroxeada dessa variedade, dessa flor, né, do algodão. E aqui ó, a gente tem a presença de brácteas. Essas brácteas depois vão virar, aqui embaixo, que está bem um pouco visível. E pode ter também plantas que têm essa base aqui rosácea. Pode ser que existam também. Isso vai depender do tipo de cultivar que nós tenhamos. Mas isso não está ligado com o processo fecundatório. O fruto. O fruto dele, né, dependendo, nós chamamos de maçã. Depois, né, que as plantas elas foram de uma certa forma fecundadas, ela vai formar o fruto. Este fruto é um fruto simples, como nós verificamos aqui, e nós temos um nome. Vamos chamar eles de maçãs quando ainda estão verdes e de capulhos quando ainda estão secas. Esse daqui, né, a maçã que nós chamamos, é onde vai ser desenvolvido as sementes e vão ser desenvolvidos também cada
fiozinho ou textura aqui que nós chamamos dos línteres, aqui especificadamente falando, ou dos fios aqui de algodão. Dentro de cada maçã dessa aqui, existem mais ou menos de 4 a 5 locos ou lojas em cada um. Como se fosse a gente pegasse, por exemplo, uma laranja e fosse partir ela em 4 partes. Cada uma daquelas 4 partes da laranja seria, de uma certa forma, um loco ou uma loja. É o que nós falamos do algodão. Então é 1, 2, 3 e 4. Então são 4 a 5 locos em cada um. E cada loco desse vai ter de 8 a 10 sementes de algodão para formar toda essa estrutura. E 70% de toda a produção de frutos eles ficam no terço médio. Você pegar a planta e dividir ela em 3, ela tem 1 metro de altura, por exemplo. Então você vai dividir em 3 a 0,33. 33 centímetros é a parte basal, de 33 a 66 centímetros a parte do terço médio e acima disso até o 1 metro nós vamos ter o terço basal, apical, desculpa. Então a gente acaba chamando, verificando que 70% de toda a produção de frutos estão aqui nesse terço médio. E acaba que há uma adjacência aqui longitudinal, né? Esses frutos eles vão se abrindo para depois soltarem aqui e emitirem para fora o algodão. Então o fruto, olha a gente vê, é isso que eu queria evidenciar para vocês. Então quando você tem aqui o fruto maduro, que a gente chama de maçã, essa maçã ela vai então de uma certa forma, né, secando a sua estrutura. E depois que ela vai secando, ela vai rompendo e tendo uma abertura longitudinal, né? Conforme nós vamos verificando aqui. E assim ela vai expondo. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, evidenciando os 4 lóbulos que ela possui. Aqui, ó, as brácteas, essas folhinhas que estão aqui, ó, elas estão presentes aqui embaixo. Aqui no caso, já estão secas, né? E assim elas vão expondo. Então, depois que o fruto está maduro, de 7 a 15 dias, você começa a abertura então desse fruto, conforme nós verificamos aqui na figura. E vamos ver possivelmente quando nós estivermos falando de fenologia da cultura.